Bom dia, gente, a paz de Cristo. Estou passando aqui bem rapidinho para poder liberar uma palavra para você e também orar pela sua vida no dia de hoje. E lembrar você que hoje nós temos culto, hoje quarta-feira, às 19h30. Eu espero você aqui na rua Nilo Peçanha 212, no bairro Vila Sônia. Você é o nosso convidado para poder estar aqui junto conosco adorando o Senhor, um momento incrível do poder de Deus, da manifestação da presença do Espírito Santo, e curas, milagres, prodígios e maravilhas vão acontecer, eu tenho certeza, como sempre tem acontecido. Então não deixe de vir, coloque demanda, porque vai ser sobrenatural. Queridos, escute algo interessante aqui. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a meditar nela, nós vamos entender muitas coisas. Entre essas muitas coisas, a fé. Algo que talvez você sempre ouviu falar, né? Sempre te instruíram para que você tenha fé, para que você creia, né? E muitas das vezes não te direcionaram o princípio da fé, não te ensinaram como verdadeiramente ativar a fé. Então, de uma forma bem breve, eu quero te direcionar isso para que você entenda como ativar a fé que realmente vai mudar, vai ter um resultado. A primeira coisa que você precisa entender que a fé é algo espiritual. Então nós não podemos querer confundir empolgação, sentimento de aventureiro com fé. Então muitas pessoas ele está empolgado por uma coisa e ele confunde isso com fé. Então não confunda a sua empolgação com fé. Não confunda também os seus sentimentos com fé. Muitas das vezes você está sentindo aquela sensação de querer algo, de conquistar algo, e aí você mistura essa sensação, esse sentimento e diz que é a fé. E muitas das vezes vai dar errado. É aqui que eu quero chamar a tua atenção. Tem pessoas que ele já quer uma coisa, por conta do sentimento dele, para ele já é real lá dentro, e aí ele vai orar, e ele termina a oração, e ele já vai executar aquilo que ele já está no coração dele, e ele define isso como fé. Vou explicar melhor isso. Vamos imaginar que você está no seu primeiro relacionamento, e no teu coração você já quer se relacionar, já quer ter um namoro, já quer ir mais além com esse relacionamento. E aí você vai pedir direção para Deus. Então você faz um propósito. Você vai orar durante 7 dias, por exemplo. Após você orar os 7 dias, você já vai, pede a pessoa em namoro, já se relaciona, já vai para outro nível do relacionamento. Tá errado. Isso não é fé. É aqui que eu quero que você entenda. Se verdadeiramente você tem a fé, você faz os 7 dias de oração e agora você espera a resposta de Deus. Você espera pelos sinais. É aqui que a coisa começa a acontecer. E um outro ponto para você entender o que é fé. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Então, qual é a voz que você está ouvindo? Porque a voz, e eu vou falar isso em uma outra oportunidade, sobre a voz, sobre o falar. Falar é espiritual. Quando você olha lá na Bíblia, em Gênesis, lá no começo da Bíblia, você vai ver que a primeira vez que manifesta o falar não foi para se comunicar, foi para criar as coisas. Deus ele fala e as coisas começam a existir. Então preste atenção nisso aqui que é muito importante. Você precisa entender que cada fala carrega um espírito. Então, dependendo de quem você está ouvindo e acreditando naquilo que está sendo falado, aquilo está carregando um espírito. Será que o que está sendo falado vem do Espírito Santo? Vem da parte de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, quem você está ouvindo? Aquilo que você mais ouve define a fé que você tem, define o nível de fé que você tem. Então a Bíblia vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Então se eu quero ter a fé de Deus,
Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso verdadeiramente ouvir a sua palavra e não ficar procurando em qualquer lugar alguma coisa que vai me ajudar e não vai me transformar, que vai me tirar, me dar um alívio, mas não vai resolver. Por isso você precisa entender como a fé funciona, para que você não se confunda. E é aqui que eu quero que você entenda. A Bíblia vai falar que Jesus ele estava no meio de uma multidão e de repente veio uma mulher e tocou em suas vestes e ele sentiu que dela saiu poder. Presta atenção que você conhece a história. Mas aonde eu quero chegar é que antes dela tocar em Jesus, antes de sair poder dele, ela, aonde ela estava, primeiro ela falou: se eu ao menos tocar em suas vestes, eu serei curada. Primeiro ela falou, escute que eu vou te dizer que é muito importante. Não existe nenhum milagre sem antes que alguém venha profetizar. Não existe milagre sem que alguém venha falar primeiro. É aqui que você precisa entender o que realmente é fé. Então, dependendo de como está o teu espírito, a tua boca vai falar. Então, se o teu espírito está carregado de coisa negativa, o que vai sair da tua boca é coisa negativa. E essa é a fé que vai manifestar. Uma fé ao contrário. É aqui que eu quero que você entenda. A fé, ela precisa ser algo vindo da parte de Deus. A Bíblia diz que é um dom do Espírito Santo. Então, se você não trabalha dentro dos princípios certos, o que vai manifestar é outra coisa. Aquela mulher estava com a situação toda complicada, aquela mulher já havia anos enferma, mas ela liberou uma palavra. Ela profetizou e acreditou. Ela falou e creu. E como eu sei que ela creu? Porque ela colocou aquilo que ela falou em prática. Você diz que vai na igreja, mas não vai. Você diz que vai pegar firme com Deus, mas não pega. Você diz que vai servir Ele com sinceridade, mas não serve. Você diz que ama Ele, mas as suas atitudes mostram o contrário. A Bíblia diz que os que amam a Deus guardam os seus mandamentos e a cumprem. Se você diz que ama a Deus, mas não guarda os mandamentos, você também logo não vai cumprir. E olha que é interessante. Será que você conhece os mandamentos de Deus? Ou será que você está andando pelo que você acha que é certo? Segundo as suas crenças, segundo aquilo que você já viveu, segundo as experiências da vida. E aí é onde está tudo errado. Porque você deve caminhar com Deus pela palavra de Deus, pelo que Deus está nos ensinando. E aí as coisas vão começar a acontecer. Eu quero liberar essa palavra para você hoje. A fé não é algo que eu escolho ter. A fé não é algo que eu defino como vou para usar ela. A fé, ela tem um princípio. A fé, ela tem algo que é baseado através do reino de Deus, do próprio Deus. Então, para que você tenha a fé de Deus, e olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou te dizendo que você tem que ter a fé em Deus, mas a fé de Deus. Pastor, como é isso? Deus tem fé? Com certeza. Porque Ele declarou que iria existir, existiu. Tudo que Deus declarou aconteceu. Tudo que Deus firma através da tua palavra acontece. Olha o quanto é poderoso isso. Então nós precisamos ter a fé de Deus para ter a autoridade de falar e aquilo irá acontecer. Para que aquilo que nós estamos falando, nós colocamos em prática e o sobrenatural vai acontecer. Então eu estou te convidando a praticar a fé verdadeira. A fé que verdadeiramente vai mover a tua vida para viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural. Então, se você quer milagre na sua vida, se você quer transformação na sua vida, a primeira coisa, comece a profetizar aquilo que Deus já profetizou na sua vida. Comece a liberar aquilo que Deus já liberou lá no céu. E aí as coisas vão começar a mudar de forma extraordinária. Então, se você hoje
está pensando em ir na igreja, não importa os problemas, não importa a dificuldade, não importa o que vai acontecer no dia, você precisa ser determinado. Você precisa determinar verdadeiramente aonde você quer estar, para onde você está indo, os projetos que você está colocando em prática, precisa ser concluído, independente das adversidades. Para isso, você precisa estar dentro do reino. Para estar dentro do reino, eu preciso ativar os princípios do reino. E é aqui que eu estou chamando a sua atenção. Não tenha uma fé que não é baseada na palavra. Não tenha uma fé que não está estruturada em Deus, porque isso não é fé. Isso pode ser empolgação, isso pode ser um sentimento de aventura e não é fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a certeza, é a prova daquilo que eu estou esperando. Vai acontecer em nome de Jesus. Jesus, uma certa vez, ele estava no meio da multidão, após ter curado a mulher do fluxo de sangue. No momento que ele estava para curar, olha que coisa tremenda. A Bíblia vai dizer que ali ele está curando, ele vai curar. Chega Jairo, né? Chega Jairo, Jairo pede para que Jesus vá na casa com ele. E Jairo ele vai ter que esperar, porque a mulher interrompe e toca em Jesus. Olha que coisa tremenda, que coisa poderosa. E nesse processo de que a mulher toca em Jesus e acontece todo aquele mover, chega alguém da casa de Jairo dizendo para Jairo: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Se Jairo ele não está andando com Jesus, que tem a palavra que libera a verdadeira fé, que tem a palavra que nos direciona, Jairo naquela hora já teria desesperado. Concorda ou não? Por quê? Porque quando vem uma palavra dessa, uma mensagem dessa, de que já morreu, não tem mais o que fazer. Só que ele está andando com Jesus, ele está andando com o mestre, ele está andando com aquele que libera uma palavra. E a palavra que ele libera é impossível dar errado, porque é uma palavra carregada com as coisas que estão no mundo espiritual. E no mundo espiritual não tem morte, no mundo espiritual não tem enfermidade, no mundo espiritual não tem dor, no reino de Deus não existe essas coisas. Então escute isso aqui, para que você entenda. Quando é trazido essa mensagem para Jairo, Jesus está com ele e diz assim, ó: não temas ou não tenha medo, crê somente. A base que Jesus deu para Jairo é o quê? Crê somente. Jesus não falou para ele, vai orar e jejuar, faça um voto agora, faz uma oferta agora de sacrifício. Não, ele disse: crê somente. O que está faltando para a sua vida romper é você acreditar, e principalmente em tudo que está escrito na palavra. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que não teríamos pressão, que não seríamos provados, que não seríamos perseguidos. Pelo contrário, a Bíblia ensina isso. Por isso que você não pode parar, porque os dias estão difíceis. Porque já foi ensinado e orientado através da palavra que nós iríamos passar por dias trabalhosos, dias difíceis, e que o justo iria viver pela fé. Eu estou te convidando hoje a você a aprender mais, a você a se preparar para viver realmente o extraordinário e parar de viver em migalhas. Você clama, corre para Deus quando as coisas ficam difíceis. E depois que Deus vem, traz o bálsamo, traz o refrigério, você não permanece. E eu estou te convidando para que você venha permanecer. E para permanecer, você precisa ter uma fé inabalável. Um espírito verdadeiramente ressuscitado através da palavra de Deus. Eu estou te convidando a exercer a verdadeira fé em nome de Jesus. Não importa se você mora na cidade vizinha, tem pessoas vindo de Limeira, você talvez mora em Americana, mora em São Pedro, cidades vizinhas, em Charqueada, em Artemis, não tem problema.
porque maior é o que você vai receber do que o trajeto que você vai passar. Quando você chegar aqui hoje na igreja e sentir o poder e ser ativado no sobrenatural, vai ter valido a pena essa caminhada, vai ter valido a pena você ter vindo. Então não coloque distância, não coloque barreiras, não coloque obstáculo para chegar até a casa do Senhor, para realmente ser ativado, ser direcionado, ter um destino. Então estou te convidando para que você venha ao culto hoje e viva o sobrenatural. Ative a verdadeira fé, a fé que vai romper todas as barreiras, a fé que vai fazer com que as montanhas se movam de lugar na sua vida e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu quero confirmar essa palavra com você, fazendo uma oração e declarar que todas as coisas que Deus já tem preparado para você, que está nos céus, nos lugares celestiais, vão chegar até você através da sua fé, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu uno a minha fé com a fé do meu irmão, da minha irmã que me ouve agora. Que o Senhor, Pai querido e Deus poderoso, manifeste o teu poder. Quebra todo impedimento, que a nossa fé seja ativada. Que, Pai querido e Senhor, o teu reino se manifeste, que a verdade do teu reino se manifeste, que nós viemos verdadeiramente, ó Pai querido e Senhor, sermos intensos, Pai querido, sermos responsáveis em ter um relacionamento real e fiel com o Senhor. Então quebra, Pai querido, todas as limitações, quebra tudo que não convém do Senhor. Eu profetizo um dia abençoado, eu profetizo um dia na tua proteção, que o Senhor venha guardar e livrar de todo mal. Eu profetizo, ó Pai querido, que o Senhor, Pai querido, venha prover a necessidade dos teus filhos agora. Venha destruir, ó Pai querido, toda a enfermidade agora, em nome de Jesus. Venha quebrar toda a crise no casamento agora, em nome de Jesus Cristo. Restaura a família agora, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e eu espero você hoje aqui na igreja, na rua Nilo Peçanha 212, no bairro Vila Sônia. Você não pode perder, vai ser algo tremendo da parte de Deus, e nós juntos vamos concordar com o sobrenatural em nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.